Gostaria de meditar com os irmãos, amigos, a gloriosa palavra do Senhor, que se encontra na epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, no seu capítulo 5, versículo 16, que tem o título para a nossa meditação nessa noite, Remindo o Tempo. Diz as Sagradas Escrituras, Efésios capítulo 5, versículo 16, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Essa epístola do apóstolo Paulo foi escrita quando ele estava preso na cidade de Roma. É conhecida como a Epístola dos Lugares Celestiais. O texto base-chave está no capítulo 1, versículo 3, que nos fala a respeito dessa epístola. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Dessa maneira, é uma epístola que nos fala desses lugares celestiais. E o apóstolo Paulo sempre tem uma característica nas suas epístolas, primeiro doutrinária, ensinando o nosso posicionamento com Cristo, a nossa união com Cristo, de como Cristo nos resgatou da nossa vã maneira, de como é a nossa salvação, não é pelas obras, mas é pela fé. E depois o apóstolo Paulo, ele nos dá a prática, o lado em que nós devemos aplicar as nossas vidas. A palavra de Deus, ela tem essa finalidade de nos instruir e que sejamos praticantes, não somente ouvintes. Porque a pessoa que ouve, mas não pratica, o apóstolo Tiago fala que é como uma pessoa tola. E nesse capítulo 5, o versículo anterior, que é o 15, Paulo está dando uma conclusão quando ele fala portanto. Portanto, é uma palavra conclusiva que nos mostra uma ação. E Paulo vai dizer, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Graças a Deus que a pessoa, ela pode buscar uma sabedoria humana da terra, isso tem grande valor. Mas muito mais valor do que a sabedoria da terra é a sabedoria de Deus. E eu creio que todos nós queremos sermos prudentes e queremos ser sábios com relação à nossa vida. Essa palavra andais é uma palavra muito repetitiva nos ensinos do apóstolo Paulo. Só nesse capítulo 5, ele diz, versículo 2,
e andai em amor, como também Cristo vos amou e a si mesmo se entregou por nós. Depois ele vai dizer, no versículo 8, porque noutro tempo éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. O nosso comportamento, as nossas ações, de como vai ser e é no presente e no futuro, a nossa jornada aqui neste mundo. A nossa vida é comparada como uma jornada. Nós vemos o pai da fé, por exemplo, Abraão. O que Deus disse para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Isso é uma figura da nossa caminhada aqui por este mundo. Somos peregrinos e forasteiros, e um dos grandes livros depois da Bíblia é O Peregrino, de João Bunyan, um best-seller, onde fala da nossa caminhada aqui na Terra. E dentro desse aspecto, o apóstolo recomenda que nós devemos remir o tempo. Pergunto, como você tem usado o teu tempo? O teu tempo é precioso? Essa palavra remindo, ela significa ganhar o tempo, aproveitar o tempo. E dentro das características com relação ao tempo, a primeira que eu gostaria de destacar nessa noite é a eternidade. Nós vamos ou ter uma eternidade feliz ou uma eternidade miserável. Vai depender do bom uso que nós fizermos com o nosso tempo ou o mau uso. A Bíblia fala em Hebreus, capítulo 3, versículo 7, isso é repetido em várias outras passagens, utilizando a figura da peregrinação do povo de Israel no deserto, que diz: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração como na provocação no dia da tentação no deserto. Então essa é a primeira providência que uma pessoa tem que fazer em vida. Tomar uma decisão no dia de hoje, não postergar, não procrastinar uma decisão que poderia ser feita anteriormente e não foi feita, porque o resultado ele vai ter algo, uma recompensa ou não, na eternidade. O tempo apresenta oportunidades que passam para nunca mais voltar. O dia de hoje é um dia que nunca mais nós vamos ter outro igual. Existe um provérbio antigo que diz 3 coisas que nunca mais voltam: a flecha lançada,
a palavra pronunciada e a oportunidade perdida. São coisas que nunca mais voltam. E isso vai refletir positivamente ou negativamente na eternidade. O Senhor Jesus, ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. O Senhor veio para nos dar vida, vida em abundância, e veio para nos dar a vida eterna, a eternidade, algo que está além da possibilidade do tempo que nós podemos administrar nas nossas vidas. Quantas pessoas que fazem o seguinte pensamento, às vezes pessoas que conhecem a palavra de Deus e dizem: vou levando a vida. E quando eu sentir que eu estou próximo da morte, aí eu clamo pelo Senhor Jesus. Vivemos em dias em que as pessoas estão sendo entubadas, e quando uma pessoa está numa situação dessa, ela perde totalmente a consciência. Até que ponto você pode ter consciência do seu tempo com relação à eternidade ou não? Portanto, essa questão da eternidade é algo que nós precisamos refletir com bastante seriedade. É algo precioso que nos é dada a oportunidade através de Cristo Jesus, e infelizmente muitos desperdiçam, fazem pouco caso desta tão grande salvação que custou o sangue do Senhor Jesus sendo derramado na cruz do Calvário. Uma outra característica do tempo, o tempo é curto. Tem certas coisas que para nós, nessa época que estamos vivendo, não são preciosas. Foram preciosas quando nós tínhamos, por exemplo, uma vida social. As pessoas gostavam de ser bem apresentadas. Mas hoje, quando nós andamos pelas ruas, praticamente somos todos iguais, mascarados. E o valor que antes era dado para determinadas coisas da vida perdem o seu valor. Não tem mais valor. É como aconteceu uma época em Israel, em 2 Reis, capítulo 6, versículo 25, quando os assírios cercaram a parte norte de Israel, Efraim, houve uma grande fome na cidade de Samaria, que era a capital. E eles ficaram cercados. E diz a palavra de Deus que se vendeu uma cabeça de um jumento por 80 peças de prata, ou siclos, e a quarta parte de um cabo de esterco de pombas por 5 peças de prata. Uma situação extremamente calamitosa.
circunstâncias que perderam totalmente o seu valor. Então, nosso tempo é curto. As pessoas vivem suas rotinas sem dar a devida importância à chamada mordomia do tempo. A administração do tempo que Deus tem dado para nós aqui na face da terra. Cada dia é só mais um dia. E os homens vão vivendo assim, sem perceberem os dias, sem perceberem as semanas, sem perceberem os meses, sem perceberem os anos. Logo, se vai uma vida inteira que passa desapercebida pelas coisas mais importantes. E a coisa mais importante é você saber que existe um Deus poderoso, que apesar de nós sermos como vermes, Ele se importa conosco. A Bíblia, Paulo diz que nós éramos pecadores quando Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele colocou, fomos feitos à sua imagem e semelhança, e Ele nos colocou em nosso ser o senso da eternidade. E a nossa vida, ela é curta. Vejamos algumas referências da palavra de Deus sobre esse período da nossa vida. O livro de Jó, ele fala muito sobre isso. Por exemplo, Jó capítulo 16, versículo 22, nós encontramos a seguinte referência: porque decorridos poucos anos, eu seguirei o caminho por onde não tornarei. É um caminho sem volta. Tudo que nós fizermos em vida, nessa vida tão curta, vai representar ou não a nossa salvação ou a nossa perdição eterna. Jó capítulo 9, versículo 25 e 26 diz: e os meus dias são mais velozes do que um corredor. Fugiram e nunca viram o bem. Passam como navios veleiros, como águia que se lança à comida. Muito curto. Algo muito rápido. Às vezes as pessoas têm, principalmente os jovens, adolescentes jovens, quero chegar logo a 18 anos para tirar a minha carta, minha habilitação de motorista. Esse é um sonho, eu tive, qualquer jovem tem esse sonho. A primeira coisa que faz é procurar uma autoescola. E depois disso, a vida passa rapidamente. E o que nos é colocado para nós? É o que o apóstolo Paulo fala no capítulo 5 de Efésios, que estamos meditando. Vede prudentemente como andai, não como os nécios, mas como sábios. E o Moisés, ele escreveu no Salmo 90, muito conhecido de todos nós, versículo 9, pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação,
Acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. A duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseiro e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. E o versículo 12 diz: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos corações sábios. Essa é uma atitude. Tiago diz que a nossa vida é como um vapor que aparece e logo se desvanece. Então, como você está vivendo hoje? Como você tem administrado o seu tempo? O seu tempo tem sido precioso para as coisas eternas? Ou você tem desperdiçado? É como um cano de água furado. Há um vazamento com relação ao tempo. Perdemos, às vezes, tantas coisas puéreis, infantis, coisas, às vezes, de somenos, que não edificam. Veja, por exemplo, ainda o livro de Jó, capítulo 8, versículo 9. Porque nós somos de ontem e nada sabemos, porquanto os nossos dias sobre a terra são como a sombra, passam rapidamente. Jó 14, versículo 1 diz: o homem nascido da mulher é de bem poucos dias e cheio de inquietação. Sai como a flor e se seca. Foge também como a sombra e não permanece. Esse é o nosso tempo. Tempo da eternidade, tempo curto e também, podemos dizer, tempo de incertezas. É o que nós estamos passando no presente momento. Incerteza. Quem sabe alguma coisa? Cada dia uma notícia nova. Um tempo de incerteza. Começamos com uma projeção no ano passado, 2 meses. Tudo vai voltar ao normal. As notícias jornalísticas diziam: isso vai passar. Fique em casa, isso vai passar. Passou. Mais de um ano, estamos ainda nessas incertezas. Uma continuidade. E como está o nosso tempo com Deus? Algo importante que nós devemos ter sempre em mente: nós não podemos remir o tempo se estivermos vivendo em pecado. O nosso tempo será desperdiçado. A Bíblia fala: o salário do pecado é a morte, é a separação eterna. Não podemos nos enganar a nós mesmos. O perigo do pecado. Tiago diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. É uma luta constante, todo o tempo, a toda hora. O Senhor Jesus, ele orientou para nós: vigiai e orai, a carne é fraca, fortalecei o espírito. O Senhor Jesus disse: essas castas de demônios não podem sair a não ser com muito jejum e orações.
Então, nós temos que resistir ao inimigo, viver, como Paulo diz, sabiamente, em todas as áreas da nossa vida, o qual significa um viver segundo a nova criação. Aqui Paulo, em Efésios 5:8, ele diz: porque noutro tempo eres trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. E nós temos essa nova criação em Cristo Jesus e na sua ressurreição. Efésios capítulo 4, versículo 22, diz que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. O tempo tem incertezas, o tempo é curto, o tempo vai representar a nossa eternidade. E por último, podemos dizer a respeito do tempo, o tempo passado, ele não pode ser resgatado. Esqueça o tempo perdido. Muitas pessoas, às vezes, fazem um mau negócio. Poxa vida, por que eu fui fazer isso? Por que eu assinei esse contrato? Onde eu estava com a cabeça? Que negócio mal feito eu fiz? Pessoas perdem o dinheiro, compram às vezes coisas que depois se arrependem. É uma situação realmente difícil. Mas isso tudo pode ser resgatado. Mas o tempo, não. O tempo perdido não dá para ser resgatado. O apóstolo Paulo, em outra epístola, em Gálatas, capítulo 6, versículo 10, ele diz: então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Também ele cita Colossenses, capítulo 4, versículo 5, ele diz: andai com sabedoria para com os que estão de fora. E novamente ele dá a instrução, remindo o tempo, tempo oportuno, tempo designado, tempo marcado, tempo devido, tempo definitivo, tempo propício, tempo adequado para agir. Nós sabemos que existem duas palavras, kairos e cronos. Kairos descreve o tipo ou a qualidade do tempo, enquanto cronos descreve extensão ou quantidade de tempo. O tempo passado você não pode recuperar. Eternidade, tempo curto, incerteza, tempo passado.
Como é que você tem alinhado esse tempo? Como é que você tem colocado as suas prioridades com relação ao tempo e às Escrituras? Você tem remido o tempo? O apóstolo Paulo, ele dá, como eu já falei no início, a doutrina nos capítulos 4, os capítulos anteriores, e a praticidade nos capítulos 4 em diante. Nós vemos aqui, nesse ensino de Paulo, que devemos andar de acordo com a vontade de Deus. E a vontade de Deus para as nossas vidas é remir o tempo, andar na maturidade espiritual, não como nécios, como crianças infantis espiritualmente. Isso não depende da idade cronológica. Às vezes nós vemos até uma criança que é bem orientada pelos seus pais, um amadurecimento espiritual. Vemos um jovem já com a disposição de servir aos seus pais. Um grande homem de Deus do século XVIII, Jonathan Edwards, quando ele tinha 18 anos, ele escreveu um livro chamado Resoluções. Ele determinou como seria a sua vida e foi um dos maiores pregadores do Evangelho na América. Um grande homem de Deus que colocou essas prioridades com relação ao tempo. Nós não podemos remir o tempo querendo relacioná-lo às nossas ambições, relativizar o tempo de acordo com as nossas ambições. Precisamos ter cuidado até que ponto o que nós queremos construir nesse mundo tem um valor ou não para o reino de Deus. O Senhor Jesus, ele disse, basta, no Sermão do Monte, basta cada dia o seu mal. Precisamos tomar cuidado com as nossas prioridades, porque tudo isso é passageiro. Muitas pessoas querem deixar grandes obras. Tivemos recentemente a notícia aqui de um empreendedor aqui na nossa cidade. Eu cheguei a conhecê-lo, que construiu esse cemitério vertical. Provavelmente ele foi enterrado nesse lugar. Então todas as obras aqui neste mundo, elas são passageiras e elas vão ser esquecidas pelas gerações futuras. É o que diz a palavra de Deus. O livro de Eclesiastes, ele fala sobre isso. O que vai ser importante para a nossa vida é o nosso tempo já gozar a vida espiritual. Que coisa tremenda é quando uma pessoa tem o deleite espiritual, tem alegria, não é uma alegria humana,
é uma alegria espiritual de servir a Deus. Eclesiastes 1:11 diz: já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas que hão de ser também delas não haverá lembrança, nos que hão de vir depois. Tudo vai acabar, tudo vai ser esquecido, é o que diz o sábio. Eclesiastes, capítulo 2, versículo 15 e 16, diz assim: pelo que eu disse no meu coração, como acontece ao tolo, assim me sucederá a mim, porque então busquei eu mais a sabedoria? A pergunta que o pregador faz. Então disse no meu coração que também isso era vaidade, porque nunca haverá mais lembrança do sábio do que do tolo, porquanto de tudo nos dias futuros total esquecimento haverá. E como morre o sábio, assim morre o tolo. O mais importante de remir o tempo é nós termos o temor de Deus e guardar os seus mandamentos, como termina o livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque este é o dever de todo o homem. Vamos orar. Senhor, te agradecemos pelo tempo que investimos nessa hora com relação ao teu reino. Não existe tempo melhor de poder meditar nas coisas lá de cima, como o Senhor orientou a Josué. Ó Deus, obrigado por essa recomendação com relação ao tempo, à eternidade, saber que o nosso tempo é curto neste mundo, saber das incertezas e saber que o passado, as coisas, esse tempo não dá mais para ser resgatado. Que possamos olhar para o presente e o futuro e possamos ver com os olhos espirituais um panorama celestial, nos lugares celestiais onde o Senhor está, para que contemplamos essa eternidade contigo. Abençoa cada vida que está em comunhão contigo e está assistindo essa live. Também, Senhor, desperta o coração daquele que ainda não te conhece, que possa estar fazendo uma decisão hoje. Hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Dá essa sabedoria do alto. Ó Espírito Santo, toca na sensibilidade, nas cordas da alma, e possa brotar uma nova criatura em Cristo Jesus. Essa é a finalidade da tua palavra. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém.